Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, aos telespectadores, aos professores, a qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Eu vou apresentar meu trabalho, que é um estudo de caso, que se chama Processo de Compras de Materiais na Gestão Hospitalar, que é um estudo de caso no Hospital Fictício X, na cidade de Monte Alto, São Paulo. Meu nome é Carlos César dos Santos e meu orientador é o Carlos Rodrigo Volante, da FATEC de Taquaritinga. Bom, eu escolhi minha frase do meu trabalho de Aristóteles, que é um famoso pensador grego, filósofo grego, e que essa frase ela condiz com a busca do conhecimento, ela condiz com a busca da sabedoria, que diz o seguinte: a dúvida é o princípio da sabedoria. Ou seja, a dúvida constante de fazer perguntas, de fazer curiosidades, ela vai enriquecendo uma pessoa, um cidadão, onde a pessoa se torna altamente capacitada e em busca de conhecimento, que ela se torna rica em conhecimento. Bom, agora eu vou explicar do trabalho em si. O trabalho em si, eu comecei pelo resumo, bem breve. Vou explicar bem breve esse resumo. E começa o seguinte: a primeira coisa do resumo se trata dos resultados no setor de compras. Bom, é o seguinte, os resultados do setor de compras seria basicamente abranger tudo que o setor de compras traz de bom e quais são os planejamentos e o resultado final que ela planeja depois de efetivar uma compra, por exemplo. Então tem todo um levantamento, tem toda uma pesquisa, tem toda uma análise por volta da compra de um produto. A outra coisa, eu vou explicar bem brevemente também, é sobre a história da logística. Como que aconteceu, desde os primórdios da era primitiva, isso foi acontecendo, foi evoluindo o processo de transmissão de passagens de pedras, que logo no começo, né, de pedras, e depois com a transformação na Revolução Industrial, foi se entregando moedas, porcentagem de ouro, e foi um processo no qual foi se evoluindo. Depois veio a Primeira Guerra Mundial, onde se obteve a troca de mercadorias, troca de armas, trocas de bombas, etc. E depois estamos nos tempos atuais, onde o enriquecimento e a alta demanda dos produtos e de busca de serviços fizeram com que a atualidade que a gente vive foi se fortemente contextualizada nessa era da logística. Então, a logística nada mais é do que essa transmissão, o passar dos produtos, é todo o processo para onde vai o produto, se ele vai chegar no destino correto. O próximo item são as teorias do setor de compras e fornecedores. É a relação e o bom convívio entre o setor de compras e o fornecedor, aquele fornecedor que é fiel, que cumpre os prazos de acordo com o que ele promete. Pulando, outro item com que eu destaquei é o setor de logística e o e-procurement. Seriam basicamente o setor de logística, quando o setor de compras vai comprar alguma coisa na internet, o setor de logística tem a função de acompanhar esse processo para ir rastrear aonde que o produto está a partir do momento que ele compra. E com a internet, com o avanço da tecnologia, o e-procurement ajudou com que a logística fosse
de fácil acesso. Ou seja, quando a empresa, estamos falando de hospital, né? Quando o hospital compra algum item pela internet, o setor de logística ele tem a função de rastrear esse produto, ou no site dos Correios, por exemplo, ou no site da transportadora, e fazer com que programar um prazo para que esse produto chegue até o hospital. O quinto destaque que eu dou é o setor de compras, que ajuda diretamente na produtividade e nos processos hospitalares. É basicamente isso. O setor de compras é inevitável qualquer empresa, seja ela de pequeno, médio e grande porte, ela tem que ter um setor de compras. Porque é no setor de compras que é onde chegam os materiais. É no setor de compras que é avaliado se aquele produto é bom, se aquele produto é realmente, se aquele fornecedor é realmente fiel, se aquela parceria com as empresas é realmente boa. Enfim, é no setor de compras que se inicia o fluxo da empresa, né? Bom, agora eu vou falar sobre a introdução. A introdução começa com a saúde. A saúde é a integralidade e a universalidade. O que é isso? A integralidade e a universalidade seriam envolver os todos, todo mundo, todos cidadãos. Seriam envolver as pessoas no qual necessitam de saúde, ou seja, todos nós. Ou para ir numa farmácia, ou para ir no hospital, ou basicamente de forma preventiva, fazendo algum exercício físico. Todo mundo tem saúde, seja ela preventiva ou para curar alguma doença ou alguma enfermidade. Então a saúde envolve todos e ninguém está fora dessa. Outro item que eu gostaria de destacar, que é muito importante, é sobre as falhas que ocasionam, principalmente no Brasil, na área da saúde, que é pelo baixo investimento na qualificação dos profissionais. Seria o seguinte, a falta de busca de conhecimento pelos profissionais, a falta de investimento nos hospitais, isso ocasiona em médio a longo prazo, fazendo com que os funcionários se sintam insatisfeitos, os funcionários se sintam desmotivados porque eles não estão atualizados, e fazendo com que os pacientes sejam prejudicados, porque já que ele não recebe uma boa condição no funcionário, o paciente também não vai receber, porque quem cuida do paciente é o funcionário, o enfermeiro basicamente. Então isso é prejudicial a toda a sociedade em si. O gestor é responsável por buscar a melhoria contínua. Como eu já disse, o gestor tem essa função de sempre se atualizar, de sempre buscar o conhecimento, de sempre procurar aprender cada vez mais e nunca para por ali, porque a melhoria contínua é cada dia que passa. Melhoria contínua não é simplesmente você fazer um curso e acabou por ali. Tem sempre um processo ao todo que é envolvido. E você transmitir para a sua equipe, transmitir para a sua empresa. Isso é interessante. Não é simplesmente você guardar para você, o gestor guardar um curso só para ele, que tudo vai se resolver. Não é bem assim. Tem toda uma equipe em volta, tem todo um processo a ser integrado. E segundo Cherubim, o hospital é um ambiente que deve operar em harmonia. Resumindo tudo que eu já disse. Quando o hospital trabalha em harmonia, o paciente se sente bem, o paciente ele se sente mais tranquilo, o paciente se sente aliviado, porque já não basta o paciente se envolver numa enfermidade, numa doença, ele tem que ter pelo menos um bom tratamento. E quando tem funcionários motivados, funcionários que estão recebendo uma qualificação adequada, tudo fica bem.
é diminuído a questão dos problemas, é diminuída a questão das falhas e tudo se resolve. Bom, agora eu vou falar sobre o contexto histórico. Como que aconteceu a gestão de compras? Quando que se iniciou? Eu vou falar bem resumido, porque exatamente não teve uma data precisa, mas o processo de troca de mercadorias já se iniciava a gestão de compras. Então, ela existiu desde a época mais remota. Ela sempre existiu na área primitiva, onde os ancestrais eles trocavam pedras, trocavam pedaços de pau em troca de alguma coisa, em troca de mulheres, por exemplo, né? Então existia um comércio, existia alguma coisa que, que circulava o fluxo naquela época. E conforme o tempo foi passando, veio a Revolução Industrial, no qual a Revolução Industrial, por meio das guerras em que envolveu vários países como Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Suécia, foi se aumentando essa demanda de comércio, aumentando essa demanda de uso de, por exemplo, de itens que nós usamos hoje em dia, como roupas, bolsas, itens como chapéus e por aí vai. Naquela época, o modernismo era bastante rico na questão do vestuário. Então já se iniciava com o aumento dessas guerras, a demanda foi se aumentando também. E no hospital, nos hospitais desses países no qual eu citei, o aumento de produtos para enfermidades, produtos para, por exemplo, seringas, para tentar diminuir o sangue, foi aumentando nessa época, porque foi consequentemente mais feridos, foi adentrando os hospitais. Depois veio a Primeira Guerra Mundial, que é basicamente quase a mesma coisa, só que a Primeira Guerra Mundial foi uma revolução maior. A Primeira Guerra Mundial ela trouxe ensinamentos depois que terminou a guerra. Ela trouxe a potencialização do comércio lojista, a transição de parcerias entre os países, etc. Aí, posteriormente, veio o Fordismo na década de 1910, no qual veio a evolução dos carros, dos automóveis. Posteriormente veio a inovação de novos itens automobilísticos e foi se criando inovações tecnológicas a partir dessa data. Como, por exemplo, 80 anos mais tarde, né? Que eu já estou falando. Isso que não esteja abordado aqui, mas sobre o celular. Em 1990, meados de 2000, já existia o celular. Era diferente dos tempos de hoje, mas um avanço foi gradativo, foi bem satisfatório. E como que ocorre uma divisão no setor de compras? Quais são os procedimentos? Qual é o passo a passo que deve ser feito para fazer uma compra? Segundo Arnold e Cassel e Silva, a primeira coisa que tem que fazer é receber e analisar as requisições de compras. Ou seja, analisar o pedido que foi feito de um setor, por exemplo. Analisar o pedido que foi feito de uma pessoa. E fazer disso um planejamento. Iniciar um planejamento para efetuar aquela compra. Depois, segundo passo é selecionar os fornecedores. Quais fornecedores que deve ser feito para aquele produto? Depois puxar a ficha desses fornecedores e fazer as cotações de preços, que é o terceiro passo. Solicitar as cotações, avaliar os preços, avaliar se aquele produto é da mesma qualidade
em comparação às outras empresas. O quarto passo é determinar o preço certo, ou seja, o preço que vale mais a pena. É o famoso custo-benefício, né? O famoso bom e barato. Tem algumas empresas que preferem um custo mais alto, porém é uma qualidade bem melhor. E tem outras empresas, a maioria dos hospitais trabalham com custo-benefício, que é o bom e barato. Eles preferem um custo mais baixo, porém não deixam de lado a qualidade. Só que perdem pelo lado de uma qualidade melhor, só que ganham em questão de preço. E o quinto item é uma responsabilidade interna, ou seja, é emitir uma ordem de compra. O que é uma ordem de compra? É um documento no qual o setor de compras, muitas vezes eles fazem para fazer um pré-pagamento, uma pré-compra, é onde se inicia no fator interno da empresa, já se inicia o caminho para a compra do produto. Aí onde o próximo passo, o sexto passo, é onde o fornecedor se torna legal se ele tiver essa aprovação por meio de reuniões, por meio de planejamentos administrativos, por meio de projetos que visam a integralização desse produto, por meio da comissão de enfermagem, se esse produto é aprovado. E daquela marca específica também. Tem tudo isso envolvido dentro do hospital. E quando o fornecedor se torna legal, ele é aprovado, aí entra o setor de logística. Depois que é tudo aprovado, depois que foi emitida a ordem de compra, vem o setor de logística e acompanha a entrega. Aí depois que acompanhar a entrega, veio no prazo correto, o setor de compras é notificado que essa entrega está chegando para uma maior visualização e acompanhamento desse produto. O setor de compras tem que estar ciente e quem recebe e aceita essas mercadorias é o centro de distribuição, que no caso, em muitos hospitais, é o almoxarifado. E depois que é feito todo o processo interno da empresa, que é recebido essas mercadorias, é aprovada a fatura do fornecedor do pagamento, que no caso é o departamento financeiro que faz essa função, que ele aprova o pagamento e normalmente o fornecedor vem no departamento financeiro receber esse pagamento. Em alguns casos, a empresa hospitalar faz uma transferência no banco e o fornecedor vem e retira essa transferência. A história e definições do compras. Bom, segundo Fernandes, desde a origem dos tempos, já acontecia mesmo que de uma forma muito incipiente essa atividade material. Ou seja, como eu já disse, ela acontecia em favor de trocas, em favor não normalmente de dinheiro, porque quem tinha dinheiro nessas épocas mais antigas eram só os ricos. Os pobres eles investiam em trocas. Por exemplo, em filmes mais antigos, quando tem comercialização, eles trocavam porco por um pedaço de terra, um exemplo. Porque naquela época o porco, quem tinha porco era pessoas mais ricas. E o pedaço de terra não era tão caro assim. Então tinha esse equilíbrio de valor nessas épocas. Eles tinham noção já. O próximo item, o Chiavenato diz que com a Revolução Industrial provocou uma maior concorrência no mercado e melhorou as operações de comercialização dos produtos. Como eu já disse, foi na Revolução Industrial que tudo se ampliou, que tudo se expandiu.
se aumentou a concorrência entre os fornecedores, aumentou a demanda dos produtos por causa dessa revolução industrial. Foi a potência da comercialização mesmo. Depois que falamos tudo isso, depois que abordamos o setor de compras, qual que é realmente a definição de compras? Bom, segundo o Council of Logistics Management, compra é a coordenação estratégica e sistêmica das funções de negócio tradicionais, bem como as ações táticas que perpassam essas funções de uma companhia. Resumindo o que ele falou, de uma forma bem simples, uma compra é todo aquele processo que nós fazemos em favor de algo, em favor para alguém ou de alguém. Quando nós vamos no supermercado, por exemplo, no supermercado nós escolhemos aqueles produtos que nós queremos e que nós podemos pagar, obviamente. Então a compra é todo esse processo de coordenação que funciona tudo ao mesmo tempo. Ou você faz um produto, um serviço, você pode fazer trocas, como ocorre bastante em automóveis. Você quer trocar um carro mais novo com um carro mais velho, para um carro mais velho, aí essa pessoa dá um pouco mais de dinheiro para comprar o seu carro novo e você equilibra esse valor. Então funciona basicamente isso, é uma troca de ações táticas que proporcionam esse equilíbrio. Esse gráfico resume muito bem como funciona a questão do estoque e de compras. São duas coisas que devem trabalhar juntas, junto com a logística. Vou falar bem brevemente para não demorar esse nosso trabalho. O setor de compras trabalha com ordens de compras, com orçamentos, cotações, contratos, recebimentos, solicitações de compras. E o setor de estoque, que normalmente é maxorifado, tem algumas que são centrais, alguns lugares que são centrais, eles trabalham com registros de entradas e requisições, que também o setor de compras trabalha, aliado com o setor de estoque. Inventário, para maior controle de custo dos produtos e também maior controle da quantidade correta dos produtos. E armazenagem correta, uma MRP, um endereçamento e trabalha com esses dois que eu falei, que é registro de entradas e requisições. O setor de compras, segundo Barbieri e Mechline, as atividades de compras variam conforme o tipo de compra, como que eu já disse. Existem vários tipos de compras no qual o setor de compras trabalha. E esse autor ele especifica 3, que são as compras normais de itens padronizados, que são itens de fornecedores que estão bastante tempo com a empresa trabalhando. São as compras emergenciais, no qual é interessante falar que essas compras emergenciais são compras que ocorrem em 2 dias. São compras que realmente precisam naquele ato, naquele momento. São compras que precisam ser mais prioritárias. E o terceiro item que ele especifica são compras de itens não padronizados. São produtos que a empresa não está acostumada a comprar. Por isso que não é não padronizado ainda. Precisa de uma aprovação da equipe de enfermagem, no qual essa aprovação vai ser passada para a gerência administrativa, no qual ele dá a resposta final. O fornecedor, é muito interessante explicar sobre o fornecedor, porque sem o fornecedor não existe compra. Sem o fornecedor, o produto não chega até a empresa. É o elo. Tem que existir o elo entre o fornecedor e o setor de compras, que no caso é o cliente, né?
O fornecedor é a parte essencial no processo de aquisição do setor de compras, como eu disse, e disse também o segundo o Código de Defesa do Consumidor. O que é um fornecedor? O segundo tópico especifica isso. O fornecedor pode ser definido como fabricante, vendedor ou prestador de serviços. Bom, agora eu vou falar sobre um pouquinho da logística hospitalar. A logística hospitalar é uma alternativa frequente da busca do material até o consumidor final, que no caso que nós estamos falando é o hospital. Então a logística faz essa detenção, essa necessidade de buscar aonde está o produto, né? E sempre eles trabalham com informações. Eles nunca podem ocultar as informações. Essas informações são transmitidas em alinhamento com o setor de compras e em alinhamento com o setor de estoque. E é essencial para tomar boas decisões de gerenciamento de compras. Como eu disse, não pode ficar guardando segredo. O setor de logística é responsável por isso, por espalhar as informações desse produto ou desses produtos para os setores responsáveis, que no caso é o setor de compras e o setor de estoque. E o terceiro item muito importante que é o just in time, ou seja, é o produto certo, na hora certa, no momento certo e no lugar certo. Porque muitas vezes o hospital pode não receber o produto certo, só que veio no prazo correto e veio no lugar correto, veio no hospital, veio no setor de estoque, só que veio o produto errado. E como faz? Não aplicou o just in time. Outro caso, veio o produto certo, mas veio no momento errado, veio em atraso com o que foi acordado com a empresa. A empresa fez uma proposta 5 dias antes, o produto veio 5 dias depois, ou seja, esse produto deixou de aplicar o just in time, correto? E o terceiro caso, acontece em algumas situações bem raras, mas acontecem, que é o produto certo, na hora certa, mas no lugar errado. O lugar errado seria um lugar fora do hospital, que é um caso mais grave. Por exemplo, acontece isso em cidade grande. O entregador pensa, olha na etiqueta, vê o endereço. E como que é uma rua grande, ele nem olha o número da rua. E tem 2 hospitais nessa mesma rua. Ele entrega no outro hospital. Deixou de aplicar o just in time. Então, tem que sempre existir elo fornecedor, setor de compras e logística. Esse triângulo que pode harmonizar e facilitar essa entrega dessas mercadorias. Agora eu vou falar um pouco sobre essa solução tecnológica que facilita muito o setor de compras e facilita muitas pessoas que compram pela internet, que é o e-procurement. Segundo o Amor, é a solução de tecnologia que facilita as compras corporativas usando a internet. Eu vou falar algumas vantagens, bem rápido, sobre esse sistema, que é de suma importância para quem quer buscar um preço baixo e flexibilidade também. Flexibilidade da escolha de um produto, porque na internet você acha muita coisa, que é de fácil acesso também. Tem um site muito conhecido que muitas pessoas usam, que é o famoso Mercado Livre, que foi criado na Argentina, mas também é muito famoso no Brasil. E se usa esse sistema, que é essa comercialização de produtos. Bom, quais são as vantagens? É a melhoria do processo de comunicação entre a organização e os fornecedores. A segunda vantagem é o recolhimento de melhores dados que retrata com exatidão as despesas da organização. E uma terceira vantagem, no qual eu coloquei, é que a informação
seja mais fiável, ou seja, mais detalhada, seja mais específica, seja mais profunda para as atividades de negociação e acompanhamento de gastos. Como que eu falei, essa comercialização pode ser contatada por e-mail, pode ser contatada por meio de um sistema da espécie de Mercado Livre. Você pode negociar com bate-papo, que é um acesso mais rápido, mais flexível. E tem algumas desvantagens também, como por exemplo, problemas culturais. Seriam basicamente isso. Tem alguns produtos que aqui em São Paulo, algumas comidas principalmente, que lá no Nordeste eles não conhecem. Eles conhecem como outro nome. E tem esse problema. A importância de se atualizar e buscar uma especificação do nome do produto em outras áreas, em outras regiões. Acontece muito com remédios isso. Como que nós estamos falando de hospitais, então acontece muito com remédios. Os nomes comerciais, às vezes, não batem com os nomes comerciais em outra região. Tem gente que conhece com outro nome. Então acontecem esses problemas. Depois vem a confiabilidade. Realmente aquele fornecedor existe? Porque tem muito problema de contas hackers que invadem e querem criar outras contas para tentar manipular as pessoas e fazer golpes nessas pessoas. Infelizmente, no Brasil acontece muito disso. A questão dos fornecedores, como que eu falei, a confiabilidade tem que ter a famosa reputação, tem que tomar muito cuidado, tem que saber pesquisar, tem que ler comentários de outras pessoas. Essa importância desse sistema tem muito lado positivo como esse lado negativo. No qual, se você cair nesse lado negativo, se a empresa cair nesses golpes, no qual muita empresa cai, infelizmente, porque falta informação, falta um melhor preparo de estudo para a compra desses produtos e para a pesquisa desses fornecedores. Então, muita gente cai, infelizmente, e falta bastante pesquisar sobre essas coisas, sobre essa segurança. Tem que trazer uma segurança. Se realmente aquele produto vai cumprir as minhas necessidades, mas o preço está baixo, é bom se confiar já. Aquele preço está muito abaixo do mercado, né? Então ele tem que tomar um certo cuidado. Sobre manutenção, bom, essa sobre manutenção, eu estou falando sobre questão de produtos que quebram. Muitos produtos, como por exemplo, geladeira. O hospital comprou uma geladeira. Só que uma semana que passou, a geladeira quebrou. O processo de manutenção, não que não ocorre manutenção, ocorre. Só que o processo de manutenção ele é mais demorado, porque foi comprado pela internet. Então, essa comunicação entre o cliente, que no caso é o hospital, e o fornecedor é mais demorado. Não sei se outro exemplo que ocasiona muito com as pessoas físicas. Celular. A pessoa compra celular e depois de alguns meses quebra. E vai mandar para onde? Por mais que esteja na garantia, mas aquele processo de nota fiscal, tem que achar nota fiscal, tem que achar os papéis que foi comprado pela internet. Então tem um processo um pouco mais difícil, essa parte que também envolve o próximo item que vou falar, a legislação. Infelizmente, no país não existem leis fortes que favorecem a segurança da internet. Leis seguras, leis que punem de fato quem faz golpes na internet. Exemplos mais famosos são de hackers que invadem dispositivos de outras pessoas e hackeiam fotos indevidas. Simplesmente não tem punição severa
para esses criminosos virtuais. Então, a legislação brasileira peca muito nessa parte também, que é uma desvantagem do e-Procurement. Bom, o local de pesquisa no qual cito meu trabalho é uma entidade administrativa privada e com encargos cooperativos. O que são encargos cooperativos? Bom, encargos cooperativos são funções e áreas que são revezadas por pessoas. Qualquer pessoa pode trabalhar, por exemplo, no almoxarifado, se ela quiser, obviamente, né? Se ela aceita trabalhar naquela área. Então tem todo um processo de rodízio dentro do hospital. Muitos hospitais trabalham com isso. Tem hospitais de outras que existem quase no país inteiro que trabalham desse método e que motiva pessoas a buscarem, a verem a dificuldade e a transição de limitações, a dificuldade que você tem com outras funções, com o serviço do próximo. E outra coisa com a qual eu citei dessa empresa fictícia, que ela não tem fins lucrativos, ela não, a intenção dela não é ganhar dinheiro, a intenção dela é arrecadar fundos de outras entidades, doações, pode ser doações de políticos, doações de membros, de pessoas mais ricas da classe A, e fazer com que isso seja transformado em ações para o hospital, não para o ganho de um gerente administrativo, por exemplo, de um gerente administrativo da gestão estratégica, nem da gestão operacional. Então esse dinheiro não pode ser desviado. A importância da transparência contábil. A contabilidade tem essa disponibilidade de fornecer aos seus pacientes e colaboradores essa transparência de dinheiro. Para onde que o dinheiro vai? Mas infelizmente no país não ocorre em muitas empresas isso. Mas que isso seja um hábito, para que essa transparência seja de fato realizada. Outro ponto no qual eu gostaria de destacar é que a empresa no qual eu pesquisei é de médio porte, que ela tem internação, urgência, emergência e ambulatório. São 4 casos que muitos pacientes usam e são em casos extremos que são usados mesmo. Eu não especifiquei números, simplesmente só para exemplificar, tá? Que existem muitos hospitais desse tipo e eu coloquei desse jeito para representar essa maioria. Bom, os pedidos de compras, como funciona um pedido de compra? Quais são os processos, né? Deverão ser emitidos via sistema, e muitas empresas são assim já, com esse avanço, e deve conter as seguintes informações: nome e setor do solicitante, assinatura do responsável do setor, caráter de compra, código do sistema se tiver, e descritivo dos produtos, que é o nome do produto bem especificado. Quanto mais especificado, melhor para a conferência e também melhor para a compra desse produto futuramente. Quantidades, verificar as quantidades, a marca dos produtos e fontes de pesquisa. As fontes de pesquisa seriam, no caso, redes sociais, um exemplo. Avaliar se aquele produto é realmente bom, verificar em fóruns de sites hospitalares e por aí vai. Tudo isso o setor de compras faz essa avaliação, esse planejamento, normalmente reunido junto com a gerência administrativa para debater se aquele produto ou aqueles produtos vão ser comprados em um determinado período de tempo ou não. Eles vão ser cancelados e em outro tempo vão ser comprados.
Como funciona o pedido de compra e prazo para a conclusão de compra? Se divide em seguintes gêneros, como nós especificamos anteriormente, se divide em programada, dentro de alguns dias, mais ou menos em torno de uma semana, ou emergencial, que no caso tem que ser de fato imediato, de forma imediata, no máximo 3 dias. Tem empresas que trabalham em parcerias com fornecedores que já deixam separado produtos separados para a empresa. Perdão. Hospitais fazem parcerias com os fornecedores para que os fornecedores deixem separados como regra de segurança, para que não fiquem os hospitais não fiquem caçando em outros lugares esses produtos em baixo estoque já. Ou seja, se acaso ocorrer uma falta de um item específico, então é ligado no fornecedor que já tem guardado esse item só para a empresa, tá? E as cotações, como funciona de fato? Eu especifiquei nesse gráfico, bem simples, tá? Um passo a passo. Seleção de fornecedores, tipos de cotação, depois vem a cotação, análise de propostas, emissão de autorização do pedido, efetivação do pedido, comprovação almoxarifado e fim. E acabou. Esse fim aí acaba o processo de compras, tá? E para terminar, conclui-se que o estudo feito é importante para que o profissional, principalmente na enfermagem, busque a preparação adequada para enfrentar os desafios do dia a dia e que o mercado propõe, que o mercado disponibiliza. Que os profissionais sejam mais flexíveis e acessíveis a novas informações. A busca de conhecimento é sempre importante. No hospital, você, na maioria das vezes, vai trabalhar com as palavras urgente, emergente, trabalhar sob pressão, tem que estar preparado para aquela função especificamente, porque você trabalha com vidas, você trabalha com pessoas, você trabalha muitas vezes, você deveria pensar que em vez de ser um paciente normal, pode ser sua mãe, seu pai, seu tio, você tem que pensar desse lado, sentimental já. Pensando com que a morte não seja programada, mas sim que a vida, que a restauração daquela pessoa, que a cura daquela pessoa seja realmente concluída. Mas desde que o profissional tenha consciência de que o conhecimento dele seja transformado em boas atitudes, em atitudes com que faça aquele paciente ter autoestima, com aquele paciente fique mais aliviado com aquela doença, sinta menos dor, porque muitos hospitais estão desestruturados porque profissionais estão mal adequados para aquelas funções. E para finalizar, o meu trabalho é para demonstrar a maneira prática de fundamentos de gestão, que no caso é hospitalar, de gestão hospitalar. Então, o setor de compras funciona dessa maneira. Existem diferenças nos hospitais? Existem. Meu estudo de caso eu coloquei com que a maioria trabalha, mas não quer dizer todas, tá? E agradeço para quem está assistindo esse vídeo, para quem apoia o meu trabalho. Agradeço de coração, um abraço e fique com Deus.